vez. Aleluia! Faz de novo. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glórias ao amado Espírito Santo de Deus, que movimenta todas as coisas e faz tudo tão lindo, tão maravilhoso, não é verdade? Deus é bom? Deus é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é o Senhor. Fala aí alguns títulos de Jesus, fala aí o que Ele é. Deus forte, que mais? Conselheiro, que mais? Príncipe da paz, que mais? Estrela da manhã, o Emanuel, Deus conosco. El Shaddai, Elohim, Rafá, onipotente. Oi? Yeshua HaMashiach, pão da vida, o único caminho, única verdade, única vida, salvação, sozo. Maravilhindo. Meu refúgio e fortaleza. Ele é o quê? A brilhante estrela da manhã. Verbo vivo, a palavra. Que mais? Que nos traz a paz. Shalom, né? Soberano, Criador. Falou, como é que é? A Neuza falou, quem está na internet aí pode falar. A Neuza aí que está na internet falou, príncipe da paz. A paz que excede todo o entendimento humano que nós lemos lá no livro de Filipenses. É essa paz aí, é Jesus quem traz essa paz em meio às aflições, tribulações, circunstâncias adversas. A paz de Deus que excede todo o entendimento humano guardará a nossa mente, guardará o nosso coração. Isso é palavra de Deus que nos liberta e que nos movimenta e nos faz ser isso, o organismo vivo que é a igreja. O que mais? Senhor dos exércitos. Aí já está batalhando a intercessora. Que mais? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Que mais? Oi? Fonte de água viva. Pastora Simone, socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Leão da tribo de Judá, pastora Márcia está falando ali, que mais? Nosso intercessor junto ao Senhor, o nosso Deus, está ao lado do Pai. De novo, a brilhante estrela da manhã. Médico dos médicos, Jeová Rafá, o Deus que cura. Justo juiz. Alguém mais falou aí? Não? Por enquanto não. Que mais? Yahvé. Jeová Jirê. Ele provê todas as coisas. Jeová Rafa é o Deus que cura. O que mais, irmãos? Eu passei no grupo aí dos pastores, eu passei uma lista aí, Eita lá. Depois passa no grupo de toda a igreja aí, em nome de Jesus, para quem quiser. Ele fala aqui, os títulos de Jesus. Ele é o alfa e ômega, bom pastor. Tudo com versículo bíblico na frente, viu? Eu não vou falar, senão vai tomar muito tempo aqui.
Ele é o Cordeiro de Deus, Cristo, o Emanuel, o Filho de Davi, o Filho de Deus, Filho do homem, título divino que fala de sofrimento e exaltação. Jesus, nome próprio, Yahvé que salva, luz do mundo, mediador, Ele é a palavra, o verbo, Ele é o pão da vida, Ele é a pedra angular, Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é o profeta, Ele é o rabi, mestre, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Salvador, Ele é o Santo de Deus, Ele é Senhor, Criador, Redentor, Soberano, Senhor da glória, Ele é o sumo sacerdote e Ele é o supremo pastor, aleluia, Ele é o nosso Deus. Isso aí tem tudo, esses títulos, está tudo com as referências bíblicas na frente, a Sâmia vai passar. Já passou para vocês, coloca no Face também, para que todos vejam quem é o nosso Deus, quem é o Senhor. Amém? O Espírito Santo de Deus está falando com você? Já está falando aos nossos corações, né? Primeiro nós adoramos ao Senhor, e depois Ele vem falando conosco, pela sua santa e bendita palavra. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre final dos tempos, né? Nesse tempo em que está todo mundo desesperado, apavorado, todo mundo de máscara indo para todos os lugares, sem saber o que vai acontecer no amanhã, né? E agora, o que é que Deus fala sobre todos esses eventos, sobre todas essas situações que estão acontecendo aí fora? Então, as pessoas, nós tivemos aí, você já ouviu falar que o mundo ia acabar em alguma data aí? Quem já ouviu falar? Várias vezes nós já ouvimos falar, né? Várias vezes nós ouvimos falar, o mundo vai acabar no ano 1000, de 999 para o ano 1000, eles já falavam isso, que o ano ia acabar no milênio, o milênio ia se encerrar e ia acabar o mundo, e o mundo não acabou, continuou, né? Depois falaram que o ano ia acabar no ano de 1844, depois se você fizer uma breve pesquisa no Google, você vai ver isso aí, datas erradas de quando o mundo ia acabar, você faz a busca lá e aparece tudo isso aqui, todas essas datas que eu estou te falando, e todas essas datas faladas por teólogos, por pastores, por igrejas, denominações. Então é muito complicado quando a gente determina algo, fala algo aonde Deus não falou. Isso é complicado. Então falaram que ia ser no ano 1000, no ano 2000, no ano 2000 também falaram, né? E muita gente ficava apavorada. Vai chegar o ano de 2000, será que eu chego lá? E como que vai ser? Passamos. Já estamos no ano de 2020, né? Já faz 20 anos. Então, no ano de 1844, no ano de 2011, no ano de 2012 e no ano de 1910, aí não foi, pastor, falaram que o cometa Halley ia passar pela Terra, ia deixar um gás, ia acabar com tudo aí também. Enfim, então, são várias datas em que o homem falou, mas nada disso aconteceu, porque Deus não disse nada, e você vai ver aqui na palavra do Senhor por que essas pessoas nunca acertaram, né? E quem vai responder para você não sou eu, quem vai responder para você é a própria leitura da palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus vai ministrar o seu coração. Agora, pastor, por que eu preciso saber dessas situações? Para eu ficar com medo do fim? Ficar apavorado com as situações que vão acontecer no fim, ficar preocupado porque vai haver um julgamento, ficar preocupado porque vai haver uma separação entre ovelhas e bodes, entre pessoas que realmente são santas e pessoas que não são santas. Eu preciso ficar preocupado com todas essas coisas? Não preciso, não é para você ficar preocupado, mas vai acontecer esse advento, vai acontecer.
e é bom que você saiba, para que você venha se santificar. A palavra do Senhor fala assim, que o santo se santifique mais ainda. E ainda fala assim, sejam santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém vai ver a Deus, porque Deus é o justo juiz, Ele é justo, Ele é santo e Ele não compactua com pecados, com coisas erradas. Amém? Amém, amados? Para que não fique nas minhas palavras aí, vamos lá, no livro de Mateus, em nome de Jesus. Aleluia, Santo Deus, oh Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que essa palavra venha cair, Deus, numa terra boa, Senhor amado, que os corações, que os nossos corações estejam abertos para o que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, Senhor. Vamos ouvir da sua palavra, Senhor, e essa palavra não vai ficar somente conosco, nós vamos produzir frutos, nós vamos alcançar outras vidas através dessa palavra e através das nossas vidas também, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos assiste também nesse momento, Deus, vai de encontro, Senhor, que o Senhor possa falar, Espírito Santo de Deus, a essa vida que está nos ouvindo também pela internet e nos vendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus 25. Se puder desligar esse ventilador ali, ou direcionar ele só para lá, Pardal, por favor. Só para isso, com carinho. Assim é bom. Mateus 24, foi isso que eu disse? Eu disse 25? Ah, então eu falei errado, então é o 24. Eu que falei errado, não foi vocês que ouviram errado, não. Eu falei errado mesmo. Está perdoado, dessa vez passa. Depois da palavra que você ouvir aqui, você vai esquecer dessa palavra aí. Deus santo, Deus poderoso, Ele é o Rei, Ele é o Rei dos Reis. Amém. 24, o sinal do fim dos tempos. Mas pastor, como é que você chegou nessa palavra hoje? Diante da situação que está acontecendo, em ver todo o caos, né, acontecendo no planeta Terra, né, não somente aqui no Brasil, não somente nesse bairro, mas no mundo inteiro, né, pessoas sem respostas. E hoje nós ouvimos, a leitura do dia de hoje no Novo Testamento é no livro de 2 Pedro. Eu falei 1 Pedro para você, mas não é 2 Pedro, tá? No livro de 2 Pedro 3, também fala a respeito do final dos dias, do dia do Senhor. Quando será esse dia do Senhor? Então eu estava fazendo a leitura de manhã e aí o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ministrou ao meu coração. É essa palavra que o meu povo precisa ouvir nessa noite. Então, o sinal do fim dos tempos, em nome de Jesus. É tempo. Aí tem algumas perguntas primeiro aqui que eu fiz para mim aqui, eu acho que você se faz essas perguntas também, antes da gente ir para a leitura. É tempo do Senhor voltar? É tempo do Senhor voltar já? Né? Nós fazemos essa pergunta, quando Ele virá? Quando Ele virá? O que precisa fazer para a volta de Cristo? Ou o que precisa acontecer para a volta de Cristo? Por que Ele não voltou ainda? O que está acontecendo? É porque Jesus está voltando? Tem mais alguma pergunta que alguém tem dúvida aí a respeito do final dos tempos? Tem? Não? A gente tem vários questionamentos, né? Tem vários questionamentos. Então, para essas perguntas aqui, você vai ouvir a resposta na palavra do Senhor. Jesus saiu no capítulo 24. 24. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava,
enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Verso 2: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do tempo? Guarde isso no seu coração, esse versículo aqui, ó. Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Quando será a sua volta? E qual será a sua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos já estavam querendo saber ali, quando é que tudo vai acabar? Quando é que o Senhor volta? Quando é que o Senhor vem nos buscar? Porque Jesus falou que ele iria, e os discípulos já estavam preocupados. Mas o Senhor vai, o Senhor prometeu que estaríamos contigo, mas quando acontecerão essas coisas? Então grava isso no seu coração. Jesus respondeu: cuidado. E a mesma coisa, a palavra do Senhor, amados, é assim, aqui o Senhor está falando para os seus discípulos. Só que ao mesmo tempo ele fala com os seus discípulos lá, e a palavra do Senhor, ela vem falando conosco hoje aqui. Então, lá ele respondeu para os seus discípulos, aqui ele está respondendo para nós, hoje aqui. Dize-nos quando acontecerão então essas coisas. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, mas não tenham medo. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Vocês ouvirão, não está escrito aqui, mas essa pandemia não está parecendo uma guerra? Está parecendo uma guerra biológica, não é verdade? Então, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, pandemia, guerra biológica, vocês ouvirão falar de tudo isso, mas aí Jesus enfatizou o que para mim e para você? Mas não tenham. Do que você está com medo? Está com medo do coronavírus? Nós precisamos nos precaver com todas as situações, sim, mas não ter medo. Mas não ter medo. O Senhor Jesus falou assim, ó: vocês ouvirão falar de todas essas coisas, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas aí ele fala ainda, ó, as pessoas estão achando que tudo isso é sinal do final dos tempos, não é isso? Mas aí o que Jesus está falando aqui pela palavra, mas ainda o quê? Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porque aqui, ó, lembra que eu falei para você gravar aquele versículo que os nossos irmãos discípulos lá perguntou? Qual será o sinal da sua vinda? E em que tempo? Quando será? Quando que você vem? Quando que vai ser o fim de todas as coisas? Então, às vezes a gente ouve, né? E aí segue a palavra aqui falando assim: é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí ele fala assim, ó: nação se levantará contra a nação. É isso que está acontecendo hoje? Nação se levantando contra a nação? Está acontecendo exatamente essas situações. E reino contra reino. Aí ele fala assim, ó: haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Nós vemos fome, a gente vê fome, mas não a fome bíblica aqui do jeito que está se falando aqui ainda. Porque há fome em algumas partes do Brasil, há fome em algumas partes da África,
mas estão sendo alcançados, estão sendo supridos de alguma forma. Mas aqui na palavra do Senhor, aqui quando fala de fome, é fome mesmo de não se achar nada para comer. Nesse tempo, no tempo da tribulação. Verso 9: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações. Os discípulos de Cristo, os servos do Senhor, serão odiados por todas as nações por causa de Cristo. Verso 10: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Ou seja, vem por aqui, facilitando. Pode isso, pode aquilo outro, você pode, não tem problema fazer isso, não tem problema fazer aquilo outro. Então, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos se esfriará. É o que está acontecendo, o amor se esfriando. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Aí somente então o que está escrito aí, todas as nações, então virá o quê? Lembra da pergunta que eu falei para você gravar? Naquela pergunta no verso de número 3, os discípulos falando assim: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Aí no verso de número 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Qual é o evangelho do reino? Esse evangelho que eu estou falando aqui, né? O evangelho, as boas novas, que o Senhor vive, que o Senhor reina, que Ele está ao lado de Deus, e pregar para todas as nações. Ou seja, esse versículo aqui explica quando todas as nações ouvirem, explica a respeito dos... Quem já ouviu falar? Quando todas as nações, quando todos os povos ouvir falar do reino, então será o fim. Por isso, a pressa de pregar a todos os povos, raças e nações. Por isso, nós precisamos incentivar os missionários. Amém? Então, essa aqui é a resposta para esse versículo de número 3. E esse evangelho, então, do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então, somente de ter pregado a todas as nações, então virá o quê? Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual o profeta Daniel falou no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, quem são os eleitos? Quem são os eleitos? Não são todos os eleitos? Quem são os eleitos em Cristo aí? Amém? Quem são os eleitos? Nós somos os eleitos, em nome de Jesus. Que verso que eu estou? 22. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, senão nem nós
conseguiríamos ficar firmes até o fim. Tamanha vai ser a tribulação na terra. Verso 23. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão. Jesus, ele insistia em falar isso, amados. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até quem? Até nós. Fez um milagre, aconteceu um milagre lá dentro. O coxo andou, né? Foi ressuscitada uma pessoa. Falsos mestres. Não estou falando que todos esses que fazem esses sinais são falsos, não é isso. Mas o Senhor está nos alertando que no final dos tempos aconteceria esses sinais e maravilhas aqui por falsos profetas, falsos mestres, para enganar, se possível, até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Por que o Senhor vem falar conosco, falar comigo e com você, essa palavra no dia de hoje? É como um alerta para as nossas vidas, porque vai acontecer. Nós vamos ouvir alguma situação, convites, sabe? Nós vamos ouvir. E o Senhor, ele está nos alertando aqui, antecipadamente, assim como alertou os seus discípulos. Amém, amados? Assim, se alguém lhes disser, ele está aqui, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Como que é um raio? Aconteceu. Nós estamos aqui conversando, falando da volta do Senhor Jesus, de repente, aconteceu. E aí? Aconteceu, o Senhor voltou. E aí, você vai com ele ou vai ficar? Quem está preparado para a volta do Senhor, amado? Quem está preparado para a volta do Senhor? Que estejamos prontos em todo tempo, que estejamos prontos em todo tempo, em nome do Senhor Jesus. Que verso que eu estou? 28, verso 28. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Rei dos reis, Senhor dos senhores é o seu nome, aleluia. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos. Reunirão quem? Nós, os seus eleitos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Verso 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quanto ao dia
e a hora ninguém sabe, quanto ao dia que vai acontecer e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Ele fala que nem o Filho, quando o Filho estava aqui nessa terra, mas hoje os três são um, não são? Os pensamentos deles são todos um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são um. Entendendo que os três são um, mesmo pensar, o mesmo pensamento nesse tempo, então Jesus sabe, né? Assim como Deus sabe. Senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé. Amados, não é aqui, nós vamos ver a citação aqui, falando assim, como foi nos dias de Noé, assim é no dia de hoje. Que nem eu estou falando aqui do final dos tempos, né? E aí vai virar a parte aqui que fala, se arrependam dos seus pecados, se arrependam diante do Senhor. E assim como foi nos dias de Noé, ele também pregou. Ele pregou e as pessoas estavam se casando e sendo dadas em casamento, em festas, comendo, bebendo, na farra, e ele falando, olha, vai vir o dilúvio, virá o dilúvio, vai chover, e naquela época não chovia. Então, da mesma forma, está sendo pregado aqui, olha, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, Ele vem, se prepara, se arruma diante do Senhor, arruma a sua casa diante do Senhor, se arrependa diante de Deus, seja santo, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Da mesma forma, o Evangelho está sendo pregado hoje. Naquela época, quem foi salvo junto com Noé? Noé e a sua família, na arca. E o mundo acabou em água? Foi tudo destruído. Foi tudo destruído, tudo se acabou. E da mesma forma, aqui ele está falando dessa citação aqui, ó. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Da mesma forma, pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem que nós falamos agora há pouco no início? Quem é o Filho do Homem? Jesus. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. É isso mesmo que vai acontecer, ó. Vai ser tirado. Uma que vai estar santificada e outra que vai estar no mundo aqui, preocupado com todas as coisas dessa terra, com todas as coisas dessa vida. De repente, tem alguns filmes aí, se você quiser assistir, deixados para trás. Tem 1, 2, não sei se tem o 3. Tem 3? 1, 2 e 3, deixados para trás. Ele fala muito, exemplifica bem a volta do Senhor Jesus. Verso 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiem, porque não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Lembra, irmão, que eu falei? Buscar ao Senhor em tempo e fora de tempo. Vou congregar de manhã ou vou congregar à noite? Vou congregar à noite ou de manhã? Ou de madrugada? À noite na vigília. Que horas que eu vou congregar?
Nós não sabemos. Na volta do Senhor Jesus, eu pergunto para você, se você soubesse que horas que o Senhor Jesus iria voltar, como que você estaria diante da sua volta? Pronto como? Você estaria adorando Ele, de joelhos prostrados? Você preferiria estar dentro da casa do Senhor? Você preferiria estar numa festa, despreocupado e a mente toda, né? O seu espírito bem longe, sendo controlado só pela vontade da sua carne? Como que você gostaria de estar no momento da volta do Senhor? Porque nesse momento aqui nós estamos refletindo sobre a volta de Cristo, sobre a volta do Senhor, estamos pensando, ou deveríamos estar pensando, na nossa vida, em todas as possibilidades, aquilo que eu preciso me consertar, ou deveria estar pensando dessa forma, porque o Senhor está às portas. Então, se Ele está às portas, aonde eu gostaria de estar, se eu soubesse no momento em que o Senhor iria voltar? Eu preferiria estar na casa do Senhor. Não há lugar melhor para estar do que na casa do Senhor. Não há outro lugar. Nós buscamos, eu busco o Senhor em casa. Amém. Você busca sim. Deve buscar em casa. Devemos ter o nosso devocional diário com o Senhor. Devemos. Mas quando nós estamos num só corpo, imagina só, o Senhor voltar quando nós estivéssemos todos reunidos, né? Pensa nisso, que maravilha, e assim acontecerá. Que verso que eu parei? 45. Assim vocês também precisam, 44. Assim vocês também precisam estar preparados, amados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra dura, né, amados? Palavra dura. Capítulo 25, a partir do verso 31. Deus está falando com você? Vamos vigiar, né? É a própria palavra de Deus, é a própria palavra do Senhor. Não sou eu que não estou inventando nada aqui, ó. Você está ouvindo o que está escrito na palavra do Senhor. Amém? Estou distorcendo alguma coisa aqui da palavra? Estou? Exatamente isso, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras. Quem que vai separar uma das outras? O Senhor Jesus vai separar uma das outras. Aonde? Você quer estar do lado direito ou do lado esquerdo? Por que do lado direito? Porque as ovelhas vão ficar do lado direito, do lado esquerdo vão ficar os bodes. Todas as nações serão reunidas diante dele, ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas do bodes, e colocará as ovelhas aonde? À sua direita, e os bodes aonde?
à sua esquerda, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, aleluia, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Na sequência, a gente vai ver aqui quem são as ovelhas, olha só. Pois, o que é que as ovelhas fizeram? Pois, eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, pensa nisso, amados: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para quem? O fogo está preparado para esses malditos aqui que ele está falando? O fogo foi preparado somente para o diabo e seus anjos, não foi preparado para nós, nem para mim, nem para você, para ninguém, nem para aquele que está mal hoje. O fogo não era para ele, mas ele continua no mal e não se converte. Mas aí está escrito que aqui, ó, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Pois, na sequência, presta atenção nisso, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para onde, amados? Castigo eterno. Mas os justos para onde? Para a vida eterna. Vamos lá para 2 Pedro. Glória a Deus. 2 Pedro. Foi bom você ter vindo hoje? A gente reflete nesse momento na palavra do Senhor, né? 1 Pedro, 2 Pedro, 2 Pedro 3. Minha Bíblia está quase dissolvendo aqui, nessa parte. A partir do verso 3. Aleluia. Que possamos estar prontos na hora em que o Senhor retornar para buscar a sua igreja. E se Ele não retornar, nós vamos partir. Se Ele não retornar de uma hora para outra, nós vamos partir. E nessa partida, como estaremos?
nessa partida, como estaremos? Por isso, eu sempre pergunto, você está pronto para partir? Tem gente que fala assim, não quero partir agora. Mas, de repente, o agora é o melhor momento em que você está na sua vida espiritual. Entendeu? Então, é melhor que você parta no melhor momento da sua vida espiritual com Cristo, ou que você dê ainda umas escorregadinhas pela vida, aí dá uns passeios. Aí no momento desses passeios aí, pode ser que Cristo venha, e aí? A minha esposa, a pastora Simone, estava conversando com uma pessoa, e a pessoa estava com várias dúvidas. Ela falou isso para mim essa semana. Estava com várias dúvidas a respeito do caminho do Senhor, né? E a respeito de Deus, de Jesus. Aí a Simone falou para essa pessoa assim, olha, você não está buscando o Senhor porque você tem dúvida e acha que não precisa buscar Deus. Porque de repente todos vão ser salvos de uma forma ou de outra. Mas você pensa dessa forma. Agora eu penso da outra forma, né? Que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Somente através de Jesus é que a gente consegue a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se eu estiver, agora imagina só, você com os seus pensamentos e eu com os meus. Se você estiver certa, eu vou estar salva do mesmo jeito. Mas pensa, se eu estiver correta. Aí a outra pessoa ficou calada. Porque pensa, amados, a pessoa, de repente, não, todo mundo vai ser salvo. Beleza, todo mundo vai ser salvo. Mas e se de repente, né? Somente a gente estiver certo. E essa é a certeza, porque é a palavra de Deus que nos garante isso. Que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Ele é a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for através de Cristo Jesus. Essa é a verdade. É somente Jesus que salva, amados. Essa é a verdade. E eu ia ler aonde? Ia ler a partir do verso 3, né? Aqui no livro de 2 Pedro, ele vai confirmar as palavras que nós ouvimos lá, aonde Jesus estava falando no livro de Mateus. O próprio Jesus falou lá, e o discípulo dele vai confirmar aquilo que ele estava falando. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão o quê? Escarnecedores, falsos mestres, né? Zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Igual falou com Noé, né? Eles ridicularizavam Noé. Noé, você está maluco? Onde se viu chover? Nunca choveu na terra, isso não vai acontecer. E a mesma coisa aconteceu na época do Senhor e acontece nessa época hoje. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água, e pela água o mundo daquele que foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o quê? Para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição de quem? Dos ímpios, ou seja, aqueles que não aceitaram, aqueles que não quiseram aceitar o Senhor Jesus como o único, exclusivo e suficiente Salvador da sua vida. Verso 8, não esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como? E 1000 anos? Por que as pessoas falaram lá atrás? Jesus volta
no ano 1000, volta no ano 1844, volta 2000, volta em 2011, volta em 2012. Olha nesse verso aqui. Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para nós é como se fosse um dia. Como é que nós podemos calcular isso? Quando que o Senhor vai voltar? Quando será tudo isso destruído? Não há como, amados. Verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, confirmando a mesma coisa, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele espera pacientemente que toda a terra se arrependa. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão. Vamos lá para o verso 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam para alcançar a salvação em Cristo Jesus? Vivam de maneira santa e piedosa. Santo, o que é santo? Separado do pecado, separado de tudo aquilo que o Senhor condena, separado de tudo. Isso é ter vida santa. Sejam santos, porque eu sou santo, está escrito aqui no livro de 1 Pedro também. Vivam de maneira santa e piedosa. O que é piedosa? Praticando a piedade, praticando as boas obras, ajudando as pessoas, falando do amor do Senhor, alcançando o necessitado. E aí eu estava até conversando hoje, passando um áudio para uma irmã, algo que ontem me falaram a respeito de uma situação em que nós precisamos primeiro pensar no outro. Eu estava conversando com a minha sogra, que está assistindo. E ela falou que ouviu um pastor pegar e falar, né, que a gente tem que pensar primeiro no outro, né, não sermos egoístas, pensar primeiro no outro, né. E essa situação da gente pensar primeiro no outro, ela falou que ele explicou depois e falou uma outra situação também. Aí eu falei assim, mas no avião, quando eles têm as instruções no avião lá, se algo acontecer dentro do avião, a máscara de oxigênio precisa ser colocado primeiro em quem? Primeiro no adulto, e depois que o adulto tiver com a máscara de oxigênio, colocar na criança que está ao lado. Aí eu estava conversando com ela, aí ela falou assim, não, mas esse pastor depois ele explicou assim também, né? E eu estava conversando com a evangelista Daniela também a respeito disso, a respeito dos nossos filhos, né? Porque eu estou muito preocupado com os filhos dos nossos irmãos, né? Com as crianças, porque nesse tempo eles não estão vindo para a igreja todos, né? E aí não vêm para a igreja, o que é que eles ouvem em casa? Como eles estão sendo instruídos em casa? Aí a gente conversando, eu falei assim, escuta, mas os pais, para eles incentivarem as crianças a estarem também na live das crianças e acompanhando as crianças, eles também precisam estar buscando alimento, porque se eles não buscarem alimento e não acharem importante, eles não vão querer dar esse tipo de alimento para o seu filho, vão achar que tanto faz, né? Então eu estava conversando sobre essa situação com a irmã e nós precisamos tomar muito cuidado. Temos que pensar no próximo? Precisamos pensar no próximo, sim. Precisamos fazer a obra, sim, mas nós precisamos nos alimentar também, precisamos estar prontos também, porque se nós não estivermos prontos, e não estivermos buscando da forma correta, não estivermos santificados, nós não vamos saber como ter a obra da piedade,
nós não vamos saber praticar essa obra da piedade. Amém? Verso 12. Vivam então de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aí é o termo que a gente sempre fala: Maranata, Jesus. Ora vem, Senhor. Ora vem sem demora. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Verso número 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele como? Em paz. Imaculados. O que é imaculados? Sem manchas, limpos e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, verso de número 16. Paulo, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos também. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem a palavra de Deus para o seu bel prazer, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, pega somente um versículo e aí atrás daquele versículo cria-se toda uma doutrina. Nós precisamos ouvir a palavra num contexto geral. O que é que ela diz no contexto geral? Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, como? Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e no conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Você que ouviu a palavra de Deus e de repente tem alguma situação aí que você precisa se arrepender diante do Senhor, essa é a hora de você se arrepender diante de Deus, diante do Senhor. Porque aqui no livro eu sempre lembro desse versículo, 1 João 1, o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ouvimos a palavra do Senhor, o Senhor falou aos nossos corações. Se tem alguma situação para nós nos arrependermos diante do Senhor, veio alguma coisa aí na sua mente, essa é a hora de você se arrepender diante de Deus. Então feche seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguma situação aí para você pedir perdão ao Senhor, faça isso nesse momento, faça a sua oração diante do Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim, Senhor amado, como os nossos irmãos que estão aqui, como nós que estamos aqui diante de Ti, Senhor, tem vidas que estão nos assistindo nessa hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Vidas que de repente estavam afastadas de Ti, Senhor, há muito tempo, Senhor. Oh Pai, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa vida, Senhor amado, seja alcançada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, vem de encontro, Senhor, a cada pensamento, Senhor, a cada vida, Senhor,
que haja arrependimento mesmo, Senhor, em nossos corações, porque nós não sabemos, Senhor, o momento em que o Senhor voltará, Senhor. Pai, de repente, Senhor, no nosso meio, tem pessoas, Senhor amado, com algumas práticas, Senhor, que o Senhor não concorda, não se alegra, Senhor, com as práticas que essa vida está tendo diante de Ti. Vem de encontro, Senhor amado, a essa vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Traz, Senhor amado, o arrependimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos, Senhor amado, nos santificar diante de Ti, Senhor, mais e mais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos separar, Senhor, daquilo que quer destruir, Senhor, as nossas almas, daquilo que quer destruir as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, que haja, Senhor amado, arrependimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e não apenas remorso, Senhor, aonde nós pedimos perdão e daqui a pouco estamos fazendo e cometendo o mesmo ato, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja arrependimento, Senhor amado, da nossa alma, em nome de Jesus Cristo, Papai de amor. Vem de encontro, Senhor amado, a cada vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, não sei, Senhor, se nosso meio tem alguém que ainda não Te recebeu como único, Senhor amado, exclusivo e suficiente Salvador, Senhor. Se há no nosso meio, Deus, toca, Senhor amado, nessa vida, para que essa vida venha a se arrepender dos seus pecados, Senhor, e caminhar, Senhor amado, somente contigo, Senhor, para ter uma nova vida com o Senhor, Pai, ser salvo em Ti, Senhor, para que o Seu nome seja escrito, Deus, no livro da vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio que não recebeu o Senhor Jesus como único, exclusivo e suficiente Salvador da sua vida e quer fazê-lo agora? Nós vamos orar por você. Se tem alguém, nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Ou alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, ouviu a palavra e de repente quer se arrepender diante do Senhor, falando: não, eu quero ter uma nova caminhada com o Senhor, uma nova postura diante de Deus, eu quero me santificar, eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se tiver alguém dessa forma também, se quiser vir para frente e orar, vamos orar junto em nome de Jesus. Aleluia. Se tem alguém que está nos assistindo também, faça a sua oração aí na sua casa. O Senhor sabe aonde você está, e o Senhor, Ele recebe o seu arrependimento e Ele te perdoa em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus com alegria, alegria na sua volta em nome de Jesus. Ele fala que tudo é sobre Ele, tudo é sobre Jesus. A tempestade, a porta aberta, a fechada, tudo é o Senhor Jesus, aquele que conduz a nossa vida, aquele que nós falamos aqui, conversamos hoje, o pastor ministrou sobre a nossa vida, a vinda de Jesus. É sobre esse Jesus que nós vamos louvar. Onde tudo, o ar que você respira, meu irmão, onde cada decisão é tudo sobre Ele, é tudo por Ele, é tudo para Ele. Aleluia. Amém? Aleluia.
casa mais simples, o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Aleluia. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da morte, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do Monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que
Moisés, suba em meu lugar. Aleluia. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Amém. Repete comigo. Eu também vou subir. Eu também vou subir. Eu também vou subir. Eu quero estar lá. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amados. Vamos continuar crescendo então na graça do Senhor Jesus, no amor do Senhor Jesus e no conhecimento da palavra de Deus a cada dia mais, porque o Senhor está às portas, né? Estamos vendo sinais, mas ainda não é o fim. Vidas precisam ser alcançadas e nós precisamos orar e agir para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Estejam entrando aí às noites aí nas lives aí, assistindo aí dos seus celulares ou do computador em casa. Quem não tem internet, pede emprestado a internet para alguém, pede a senha do Wi-Fi, né? E aí vai que vai, para que de repente numa dessa que você vai pedir a senha do Wi-Fi aí, ó, você pode alcançar uma vida, né? Em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse culto em nome de Jesus, e que você possa ir para o seu lar em paz e em segurança, meditando sobre todas as palavras que o Senhor falou ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Papai querido, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos pela sua santa e bendita palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa ficar gravada, Senhor, em nossos corações, e possamos alcançar também outras vidas, Senhor amado, com essa palavra, Senhor. Que outras vidas venham se arrepender diante de Ti, Pai. Te receber, Senhor amado, como único Salvador de suas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa, Senhor amado, usa cada filho seu nesse lugar. Usa, Senhor amado, cada filho seu que nos assiste também neste momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que todas as palavras, Senhor, que fluir dos nossos lábios, Senhor, sejam para abençoar vidas e não amaldiçoar. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Cumprimento seu irmão só com um toquinho assim, ó, com a paz do Senhor Jesus, amém? Toquinho com a mão assim, de longe pode, só, de longe. Glória a Deus. Nas asas do teu amor,